Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo também os irmãos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Glória a Deus por esta graça que Deus tem concedida, por nós estamos aqui na obra missionária e agora chegou a hora da pregação da palavra. Então a gente vai ficarmos juntos em pé e vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Você vai abrir. A gente vai. Depois ligar. Aos Colossenses 3 e 12. Aos Colossenses 3 e 12. 3 e 12 aqui. Pega aqui, meu Deus. Aqui. Segura aí. Colossenses, você passando Efésios, Filipenses, você encontra mais rápido. Gálatas. Glória a Deus. Não perturbei o coração, porque sempre sou fiel. Deus fecha a boca do leão, na cova estou com Daniel. Amém, igreja? Sou eu aqui. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos ler o texto que diz assim, 3 e 12. Até o 15 a gente vai ler, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes o quê? Agradecidos. Obrigado, Deus, por essa palavra. Senhor, te utiliza dela e fala aos nossos corações nessa noite, meu Pai. Estamos aqui no final de tarde e precisamos aprender do Senhor. Aleluia. Precisamos entender a Tua palavra e precisamos entender o que é que está acontecendo em nossa volta. Então nos explica, nos ensina, nos ajuda. Senhor, nos dá discernimento espiritual em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Então, amados irmãos em Cristo, estamos aqui de posse de uma palavra que eu poderia chamar esta leitura de uma salada. Uma salada, porque a gente vê várias ordenanças de Deus em poucos versículos para a nossa vida. Ou seja, Deus mandando que a gente tenha vários comportamentos. Isso que a gente viu aqui. Ele dizendo, seja assim, 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 assim. Então, já que a palavra de Deus ela é considerada comida, porque ela é o alimento da nossa alma, então a gente vê que essa leitura a gente pode chamar de uma salada, um alimento que para alguns é nutritivo, é gostoso, e para outros pode parecer não muito nutritivo. Por quê? Por exemplo, uma salada de alface, cebola, pimentão e jiló. O que tem de agradável numa salada dessa? Mas se você for olhar os nutrientes, as vitaminas que contém nesta salada, são riquíssimos. E são
de muita valia para a nossa vida, para a nossa saúde, certo? Mas se eu dissesse que também uma salada de tomate, né? Uma salada de batata com maionese, essas coisas que a gente gosta, ou quem sabe até uma salada de fruta, que delícia! Então, a palavra de Deus, ela é esse alimento, tá? E a gente sabe que tem alimentos que não tem nada de nutritivo, mas são necessários para o nosso corpo. Assim também com a palavra. Tem palavras que são deliciosas, mas tem palavras que são amargas, tá? Mas que são boas para a nossa vida, são boas para a nossa alma, tá? E para você ter uma ideia, as comidas, ou seja, as comidas, os chás amargos, eles têm uma eficácia muito alta. Muito alta. Então, é bom que a gente atende também. Eu lembro de uma senhora que eu passei um remédio para ela, que eu gosto muito de tomar aquele chá de melão de São Caetano, que ele é muito bom para varize, ele é bom para varize, é bom para hemorroida, é bom para o coração, é bom para o vigor masculino e feminino, ele é muito bom, mas ele é feito fel, aí alguém diz assim, eu não tomo não, Deus me livre, eu prefiro chá amargo do que uma injeção, injeção é horrível, eu não como não, mas eu tenho temor de agulha, eu quero distância de agulha, ou coisa chata, na pessoa fica aquela agulha e tome na gente, né? Olha, rapaz, então não é muito bem-vindo não, mas se for necessário, a gente toma. Então, eu prefiro chá. Então, tem muitos chás, eu recorro mais às ervas do que às drogas farmacêuticas. Eu só tomo um comprimido da farmácia se for extremamente necessário. Às vezes é necessário, mas primeiro eu vou usufruir daquilo que Deus me deu, que são as ervas. Ele deixou as ervas para o nosso mantimento. Então, a cura de tudo que a gente tem de enfermidade está nas ervas, nas plantas, tá? Então, mas vamos lá, vamos voltar para o assunto que a gente leu. Deus sabe, né, por que está falando assim. Eu não estou aqui falando de mim mesmo. A partir do momento que alguém sobe aqui e se entrega a Deus para trazer uma palavra, amém, já não é mais a pessoa. E se for, você sente que é. Porque a carne, ou seja, o Espírito testifica. Então, quando a pessoa está falando da carne, a igreja sente. É verdade. Mas quando está falando do Espírito, ou seja, pelo Espírito, vindo do coração de Deus, a igreja recebe. Amém. Então, nós temos um texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colosso, ou aos Colossenses. E o apóstolo Paulo, ele estava tendo alguns problemas naquela igreja. Ele estava, olha, e não eram poucos, eram muitos, tá? E tinha irmãos que estavam agindo misericórdia. Estava difícil o negócio lá. Por quê? Primeiro, tinha irmãos que não eram humildes. Tinha irmãos que não estavam amando. Tinha irmãos que não eram bondosos. Eita, e daí vai. Tinha diversos tipos de cristãos naquele lugar que estavam agindo de maneira contrária à palavra de Deus. E aí, o Espírito Santo, se utilizando do apóstolo Paulo, escreveu esta carta à igreja de Colosso, para que o anjo daquela igreja, ou seja, o dirigente daquela igreja, ele falasse, ele pregasse essa palavra para que os irmãos, eles se revestissem, de uma nova roupagem. Então, se eu fosse tematizar esta pregação de hoje, ou melhor, eu quero tematizar ela como sendo as vestes do novo homem. As vestes do novo homem. Por quê? Porque nós temos uma veste espiritual, sabia? A gente tem essa veste material, física, palpável, que são as nossas vestes, são as nossas roupas, mas existe uma veste interior, tá? Então, essas vestes, elas têm que ser mantidas limpas e tem que ser mantidas completas. Não pode faltar uma peça. Ei, Sil, não pode faltar uma peça das nossas vestes interior. Quando eu digo interior, eu estou falando da alma, bom?
da nossa alma, do nosso ser interior. Então, algumas dessas vestes eu vou falar para vocês, porque é possível que, de acordo com essa palavra, como a palavra de Deus tem endereço certo, tem pessoas aqui nessa tarde que está faltando uma peça de roupa. É verdade. Olha, eu estou falando da alma, hein? E essa peça hoje vai ser reposta, ou seja, vai ser colocada de novo, ou seja, a pessoa vai se revestir novamente. Amém. Glória a Deus. Então, é uma oportunidade que Deus nos dá, né, de poder nos revestir. Ruim seria se ele dissesse, perdeu as vestes, sai. Não, Deus, ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Tá certo? Nunca se esqueça disso. Se caiu, levante-se, porque com certeza Deus não quer você prostrado. Deus não quer você caído, tá certo? Deus quer você de pé. Em vários versículos da Bíblia a gente vê o Senhor dizendo, olha, põe-te de pé, levanta-te, assim diz o Senhor, levanta e anda. O Senhor não quer ninguém sentado, não quer ninguém prostrado, não quer ninguém caído. O Senhor quer você de pé, espiritualmente falando, para glorificar o nome de Deus. Glória a Deus. Então, amado, entendamos assim, veja bem, eu vou ler para explicar para vocês. O texto diz assim, o 12, e a gente começou a ler, você acompanha na sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia e acompanhe, tá? Revestivos, pois, como eleitos de Deus, ou seja, revestivos. O que é que a palavra está dizendo? Se é para revestir, quer dizer que a pessoa está tendo uma nova oportunidade de se revestir. Se é para se revestir, é porque a pessoa não está vestida, ou seja, está nu. Não está como Deus se agrada. Revestivos como eleitos de Deus. Ou seja, Deus está dizendo nessa palavra que nós somos eleitos de Deus. E por sermos eleitos de Deus, nós precisamos estar revestidos. Precisamos estar, de acordo com o que Deus requer de cada um de nós. Revestivos como eleitos de Deus. Aí, agora, ele vai começar a dar as peças da roupa. Amém. É vamos agora para as peças dessas roupas, né? Que está faltando aqui nesta tarde. Então, Deus trouxe essas peças de roupa para você. Amém. Você vai sair daqui vestido, ou seja, revestido pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo do Senhor. Vamos lá. Primeira peça de roupa para a nossa alma é, vamos lá? Diz o que aí? Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Agora vamos lá? Santos e amados. Ou melhor dizendo, eleitos de Deus. Vamos ver. Primeira, uma das coisas que ele quer que a gente se revista: de santidade e amor. Amém, Jesus. Glória a Deus, é verdade. O que é santidade? Separação do pecado. A gente não pode estar de acordo com o pecado. Não podemos aceitar o pecado. Não podemos ser conivente com o pecado. Não podemos estar envolvido com o pecado. Nós devemos condenar o pecado, rejeitar o pecado, ou seja, reprovar o pecado. Porque aquilo que não agrada ao nosso Deus também não pode agradar a nós. Certo? Então, eu sou chamado de protestante. Por que nós somos chamados de protestante? Porque nós protestamos contra o pecado. Certo? Não é contra o pecador, é contra o pecado. Certo? Então, aí diz assim, santos e amados de entranhas de misericórdia. Então, primeira peça, santidade. Precisamos ter a santidade no nosso coração. E a santidade, como já falei, separação do pecado. Você não pode se envolver com nada que Deus não se agrada. Você não pode estar onde Deus não se agrada. Tá? A gente sabe que a gente trabalha no meio de ímpio, a gente está no mundo, tá? Mas uma coisa é estar e outra coisa é fazer o que eles fazem. Bom, então você pode trabalhar numa firma que só tem gente ímpio, mas você não vai fazer o que eles fazem, porque lá você vai ser luz. Você vai ser a diferença. Você vai ser a glória de Deus naquele lugar. Então você tem que fazer a diferença. Você está ali. É por isso que às vezes tem que ler assim. Eu me lembro de um caso de um irmão que diz assim: puxa, eu agradeci a Deus porque Deus me deu um emprego, mas lá só tinha macumbeiro, só tinha gente assim, gente assim. Ele falou um monte de gente. Aí ele disse: eu acho que não foi de Deus, não. Eu digo: não foi de Deus. É verdade. Esse é o emprego que Deus te deu. Aleluia! Você está pensando que Deus vai pegar você e botar no meio de um monte de santinho, Eita, para você fazer o quê? Ele não veio para o chão.
Ele veio para os doentes. Ele veio para os Doente. certo? Então ele vai colocar você no meio de um monte de doente espiritual. É verdade. Para que você dê o quê? O remédio. Para que você dê o alimento que você tem tomado aqui nesse lugar. Ou você está aqui aprendendo para quê? Só para você? Não. Aprendendo de graça para também dar de Graça. o que recebeu. Quem recebeu? Aleluia. Então entenda. Tá? Então, ó, as nossas vestes precisamos estar revestidos. Então, santidade. Não vou me alongar muito para não tomar muito tempo, porque tem muitas peças de roupa aqui que a gente tem que passar, ainda tem que terminar. Vou dar para vocês. Deus me entregou e eu vou entregar, não quero nem saber. Então Amém. vocês peguem e usem, viu? Amém. Vocês usem. Porque se vocês saírem daqui sem nenhuma dessas peças daqui, lá fora vocês vão sofrer consequências. Ou seja, quando a gente não usa a determinada peça de roupa, o que acontece? A gente está nu. Se estiver nu, vai passar o quê? Vergonha. É isso que vai acontecer. Se não se revestir das peças que o Senhor nesta tarde vai dar para você, você vai passar vergonha lá fora. Então, para não passar vergonha e não expor a sua nudez, se revista para que o nome de Deus seja glorificado e você seja mais do que vencedor. Então vamos lá. Aí, ó, ele diz aqui assim: aí, santos e amados. Amados. Amor. Amados. Temos que ser pessoas amadas. Amados. Tá? Pessoas amorosas. Pessoas que tratam bem. Tá? Pessoas que não se escandalizam. Tem pessoas que é tão amarga. Eu conheço pessoas que são cristãos que andam com uma cara que parece que vive apanhando dia e noite. É verdade. Você já não é mais escravo de Satanás. Você é servo de Deus Altíssimo. Você tem motivo de glória para sorrir. É verdade. E se a gente pudesse valorizar verdadeiramente o que a gente já tem, que é a salvação, era para a gente andar de joelho e dizendo glória e aleluia. Porque o que tem de gente no inferno querendo estar no teu lugar e no meu, e não pode mais. É verdade. Tá? Então Deus te deu essa oportunidade. Então honra ela, louva por ela, agradece por essa oportunidade, porque é uma oportunidade única. E tem mais, eu gosto porque é uma oportunidade, essa salvação que Deus me dá. Ninguém pode tomar ela de mim e de você. Ninguém, nem o diabo, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa, nem teu esposo. Ninguém pode tomar isto que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. Agora você pode jogar fora se quiser. E como é que se joga fora? Com comportamento, com palavras, É verdade. com ações, negligência, coisas que não vai estar de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então vamos lá. Aí temos que ser amados. Certo? Então, se aquela pessoa mais doce, né? Aquela pessoa mais. Um sorriso. Bom dia, irmã! Bom dia. É verdade. Bom dia, irmãozinho! Bom dia. Manda mais. Isso é horroroso, né? Ao crente que é amado, a pessoa faz: bom dia, irmão! Bom dia, meu amado! Glória a Deus! Tu és instrumento de Deus! Deus manda contigo! Olha a diferença. A pessoa chega assim, tem aquela Aquela força. passa a unção. E você está sofrendo, está passando por uma situação difícil, mas você sabe que tem um Deus que está trabalhando a seu favor. Glória a Deus, aleluia. E que essa situação, ela não vai permanecer na tua vida por muito tempo. Glória a É Deus, necessário que aleluia. passe por essa situação, porque faz parte da nossa vida aqui na terra. Isso é para crescimento nosso, para patentear a nossa vida espiritual. Porque a gente está aqui na terra, você pode não ser nada, entre aspas, falando para a sociedade, mas um dia você vai estar no céu e lá você vai ter uma patente. Amém, Jesus. Sabe por quê? Você agora, muitos podem não te dar esse valor, mas você é príncipe. Amém. Você é filho de rei, certo? Então honre esta posição, tá? Honre esta honra que Deus te entregou. Então seja amada. Amém. Amada. Mas eu não gosto dela não porque ela só dá gracinha para mim. Ela fez isso e isso no passado. Irmão, eu fiquei de um jeito, uma irmã que eu conheço, e ela é muito espiritual. Ela é instrumento de Deus. Deus usa ela. Ela se deixa usar. E uma certa vez eu vi aquela irmã e ela se encontrou com uma ex do marido dela. Irmã, aquela mulher fechou a cara, chamou o marido da igreja e disse: vamos embora daqui, eu não quero ficar aqui. A moça não considerou nem a mim.
Nem a ninguém. O povo do marido saiu de cabeça baixa, envergonhado, porque ela se irritou com uma coisa do passado que já não existe mais, que aconteceu lá quando não era cristão, lá atrás. Aí você vê que a pessoa não perdoou. Você vê que a pessoa, ela não se revestiu de amor. Né? Essa peça está faltando na pessoa. Está nua, despida, está passando vergonha, sofrendo vergonha no mundo espiritual. E Jesus faltando, essa pessoa não vai. Então precisamos ser amados. Ei, o que passou, passou. Hoje é um novo dia. Ontem não existe e amanhã nem chegou ainda. Só existe o hoje. E hoje pode ser o último dia da nossa vida. E aí, se você não fizer o que é para fazer? Pode partir dentro da igreja direto para o inferno. Deus me livre, mas que a gente se revista e sejamos o quê? Santos e amados. Amém? Amém. Então vamos lá. Santos e amados. De entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia. O que é entranhas de misericórdia? É você sentir dentro de você, nas suas entranhas, no seu íntimo, lá dentro, a dor do outro. É você tomar para si a dor daquela outra pessoa. Eu estava ontem preparando a chave daqui no chaveiro, ontem à tarde, e já ia um irmãozinho crente, e ele ia na rua, só que chegou uma hora ele ia na cadeira de roda, né? Empurrando, na rua, porque não tinha calçado para ele andar, e chegou um momento que ele parou, a cadeira de roda não aguentou mais, estava cansado, né? Muita força que ele estava lutando. Quando ele parou, o trânsito parou, eu estava em pé na hora, eu dei uma carreira assim. Isso é uma oportunidade que Deus está me dando. Oh, glória! Que eu me lembro quando um dia eu orei e disse: Senhor, eu quero ser as pernas do paralítico. Na hora eu me lembrei. Essa é a hora de ser as pernas dele. Amém. Aí eu corri, peguei a cadeira de roda e saí. Aí ele disse: eu quero ficar onde? Ele disse: na parada de ônibus ali embaixo. Aí eu disse: vamos lá? Aí deixei ele lá e voltei. Amém, Jesus. Aí eu voltei feliz, irmão. Eu voltei tão alegre ontem. Quando eu levei aquele homem, eu tirei aquele homem da rua. Eu voltei tão feliz. E eu voltei assim como se meu pai tivesse, olha, eu sei que ele estava, né? Mas é como se eu estivesse vendo mesmo assim. Ele mandaria dizer assim: estou feliz de você, viu? Estou feliz por você. Estou muito alegre com você. É tão bom fazer o que agrada a Deus. Amém. É tão bom fazer o que agrada ao nosso Pai. Faça porque você só vai ser vitorioso. Amém. Você vai ter bênção da parte de Deus. Creia tão somente. Amém, igreja? Então vamos lá. Se tiver celular aí, desliga, porque está na presença de Deus, o celular não pode agradar, viu? Desliga mesmo esse bendito aí. Deixa ele atrapalhar a tua bênção, não. Vamos lá. Aí, de entranha de misericórdia, é você sentir no seu íntimo, a dor do outro. Começa a fazer isso. É verdade. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Amém, Jesus. Eu creio. Às vezes a gente diz assim: irmãos, traga um alimento para ajudar os irmãos necessitados. A gente diz na igreja: traga. E às vezes 3 ou 4 traz. Ou seja, está faltando essa peça. Entranhas de misericórdia. Está nu. A pessoa não está completa. Certo? Então precisamos ter isso. Você não pode dar 10 quilos, 15 quilos, traz 1 quilo. Traga o que você come. Eu tinha um pacote de fubá só no meu armário. Eu peguei a metade e trouxe. Deus vai dizer: isso daí? Deus vai se agradar. Deus vai se agradar. Porque você deu o que você tinha, feita viúva. Estavam colocando lá no gasofilácio as ofertas, saco de dinheiro. Não é brincadeira, não. Eles estavam colocando saco de dinheiro de oferta. E chegou uma viuvinha lá e colocou, vamos dizer na nossa linguagem aqui, uma moeda de 5 centavos na nossa linguagem aqui. Tá? Aí colocou lá, ela chega tininho lá embaixo. Tim. O senhor estava olhando de longe e disse: olha, de tudinho, desse tudo que está aí, só aquele ali foi justificado. Amém. Porque esses daí estão dando para se mostrar, eles estão dando o que tem em abundância. É verdade. Mas ela não deu do que tem, ela deu do que não tem. Tudo que ela tinha, ela deu. Aleluia! Glória a Deus! Tá certo? Não é que você tem que dar tudo que você tem, não é isso que Deus está dizendo. Mas é que ela deu com tanto amor, era tão pouquinho, mas era tudo que ela tinha. Certo? Então é isso que a gente tem que ser. Tá? Então uma das coisas que a gente tem que ter, entranhas de misericórdia, tá? É muito importante, não esqueça disso. A outra peça de roupa, de benignidade.
benignidade. O que é benignidade? Uma bondade que nunca se acaba. Você sempre é bom. É pra você dizer, mas tu é besta, né, menino? Mas tu é besta, né, rapaz? Fulano fazendo isso contigo e tu não tá nem aí. E tu fazendo isso pra ela, isso pra ele. Rapaz, fosse comigo, não quero estar perto desse tipo de gente. Irmãos, a gente somos irmãos. E não podemos nos separar. Eu tenho meus defeitos e você tem os seus. E a gente tem que aprender a conviver um com o defeito do outro. Claro, agora se o teu defeito está me prejudicando, eu tenho que te chamar e a gente entrar num acordo, conversar, tá? Para que eu não seja prejudicado, para que eu não sofra um prejuízo, não é? Então a gente tem que estar junto nesse sentido. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, deixar de ser benigno, né? Porque estou sofrendo um prejuízo, não. Ainda que alguém me machuque, ainda que alguém me faça mal, eu tenho que amar aquela pessoa. Amém. Porque o amor ágape de Deus é um amor altruísta que não cobra para amar. Então, vê bem, se eu tenho o amor de Deus no meu coração, se nós temos o amor de Deus, que João diz que ele é derramado no nosso coração, nós não amamos. Nós não somos pessoas que amamos. Nós estamos aprendendo a amar. Então, no decorrer da nossa vida, nós temos que aprender, mas como é que a gente aprende? Praticando. Está entendendo? Se você não praticar, você não vai aprender a amar. Uma certa vez, alguém me fez um mal terrível na igreja, agindo de má fé comigo. Tá? E aquela pessoa não devia ter feito aquilo. E eu fui falar com Deus, né? E aí eu entendi que lá na oração, quando eu estava falando com Deus, eu disse: Deus, me ensine a amar. Eu disse para ele: Deus, me ensine a amar. Eu quero que o Senhor me ensine. Tá? E quando volto, falo com Deus e digo aquilo que está acontecendo. Aí o Senhor disse: você não me pediu para ensinar a amar? Eu disse: foi. E como você vai amar se alguém não te odiar? Deu para entender? Como é que você vai amar se alguém não te odiar? Então, ame. Ame. E para amar, eu tenho que ser odiado. Certo? Então, Deus estava falando comigo hoje, dizendo isso lá no trabalho. Ele dizendo para mim: Dalva, eu disse: Deus, estão se levantando contra mim. Aí ele disse: o que tu mais me pede é o quê? Amor. Então, meu filho, chegou a hora de exercer o amor que eu estou te dando. Glória a Deus. Está certo? Eu digo: está certo, pai. Então, amados, é por aí. Nós temos que nos revestir dessa benignidade para que Deus, Ele venha atuar em nós, agir em nós e acontecer conosco aquilo que acontece, que está escrito lá na carta aos Filipenses 2:13. O Senhor diz assim: porque em nós opera o querer e o efetuar de Deus segundo a sua boa vontade. Entenda? Em nós opera o querer e o efetuar de Deus segundo a sua boa vontade. O apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: olha, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quer dizer com isso aí? Ele quer dizer que já não é mais ele quem fala, já não é mais ele quem age. Alguém pode dizer: tu é muito bom, tu é muito besta, né? Ele diz: mas não é eu não, é porque Cristo está em mim, é ele. Aleluia! Não sou eu mais não, rapaz. Tu está falando com Cristo, porque já não é mais eu, já é ele que está em mim. Já é ele que domina minha mão, minhas pernas, meu corpo, minha voz, meu ouvido, meus olhos. É ele, porque olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, amados, precisamos agir assim. Precisamos agir assim. Vai te revestindo. Ai, mas essas vestes, como é bom, a gente precisa. É muito bom, irmão. Ai, ele tem que estar andando faltando peça de roupa e nem percebe, irmão. Mas hoje Deus te trouxe aqui para que você saia vestido. De roupa nova, você vai sair daqui na e quem olhar para você vai dizer: que roupa bonita. Aí você diz: foi meu pai que me deu, foi Jesus que me deu. Ele
peças ainda, mas muita roupa. Tem gente que estava sem roupa mesmo aqui hoje, viu? Vamos lá. Mas vamos lá. Ó, aí a gente foi para a benignidade. Aí vem humildade. Eita, humildade. Está voltando, viu, irmão? Eita, tem gente que está andando sem essa peça. É terrível. O que é humildade? Humildade é eu considerar você superior a mim, independente da minha posição. É verdade. A pessoa tem R$1 milhão no bolso, no banco, carro do ano, casa bonita, e chega uma pessoa que mora num barraquinho de plástico, mas está ali. Olha, eu queria falar com o senhor. Aí aquele milionário vai, sim, diga, estou à sua disposição, que deseja. Isso é humildade. É a pessoa considerar todas as pessoas superior a si, tá? Não se deixar levar pela emoção ou pelo status do que você tem, porque isso não é nada. Tudo isso vai ficar. Daqui a pouco a gente está indo embora, não vai levar nada, a não ser aquilo que a gente faz para a glória de Deus. Isso vai servir para nós recebermos lá no céu. Aí, pessoal, aí vamos lá. Aí, então, a humildade, tá? Seja humilde. Seja humilde. Porque tem gente que misericórdia. Tem gente que, olha, eu não posso dizer só a graça, só a misericórdia. Não posso nem dizer mais isso, porque já está diante da graça, já está diante da misericórdia, já está diante do Espírito Santo, diante da palavra, diante de Jesus. A gente vai dizer o quê? Então, são pessoas que verdadeiramente precisam se converter de verdade. Tá? Então, precisamos entender isso. Sermos humildes. A pessoa quando é humilde, ela faz como Jesus fez. Ele tem um espírito pronto, um espírito voluntário, né? A pessoa está sempre pronta para ajudar. Entendamos uma coisa: não é obrigado a se dar tudo que tem. Agora entenda que é necessário que você dê alguma coisa. É necessário que você faça alguma coisa, tá? Porque a humildade é uma demonstração de amor pelo próximo também, tá? É você reconhecer que aquela pessoa precisa de você. Agora, por que ela precisa de você? Porque você foi privilegiado pela graça, que é o favor que você não merece, de Deus. Amém. E você tem mais daquela pessoa. Então, por isso, você tem que saciar a necessidade daquela pessoa. Certo? Então, seja humilde. Recebe essa peça aí. Vai colocando, tá? Vai colocando. Aí, humildade. Vamos lá. Aí vem agora o quê? Mansidão. Não está precisando de tanto essa peça na igreja, que tem crente carnal na igreja. É verdade. Ai, meu Deus do céu. Só o sangue de Jesus. Né? Porque é gente que, glória, aleluia, plá, 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 e do plá, e vai pra lá, e vem pra cá, e do plá pra lá, e plá pra cá. Tem gente, irmãos, que você olha assim, eita, que ela é de Deus. Jesus. Eita, que são, esse daí é santo demais. Mas vai que você vacila e pisa no dedão dele. Eita. Irmão. Misericórdia. Tá pensando que eu sou o quê? Eu sou crente, mas não sou besta, não. Eita. Eu sou isso, mas não sou aquilo, não. Vem pra cá. Jesus, onde é que fica? Não pode. Mansidão. Temos que ser mansos. O manso também é muito importante, irmão, porque o manso ele tem que estar ligado também com a pacificação, ou seja, ser pacífico. Porque assim, o pacífico ele é aquele que apazigua a tempestade. Então a pessoa vem, fulano falou isso e isso de tu, ou melhor dizendo, fulano fez isso e isso comigo. Aí quem não é pacífico e não é manso diz assim, ela fez isso contigo? Se fosse comigo, ela ia ver, ela ia comer isso aqui, ó. Eita, Jesus. Está entendendo? Aleluia, Jesus. Carnal. Mas o pacífico, que está ligado com a mansidão, ele faz assim, ela fez isso contigo, aí vai lá e apazigua aquela tempestade. Deixa pra lá. Ora por ela, porque ela está precisando de oração. Glória a Deus. Essa pessoa está fraca e a gente estamos fortes, então vamos ajudar essa pessoa, vamos levar ela no ombro, tu está entendendo? Aí, pacífico, ele apazigou, mas já tem outro que ajuda, né? Então apazigou, né? Eu me lembro de um irmão
que ele estava em casa caído do Evangelho. E foi um determinado obreiro na casa daquele irmão, né? Era para aquele obreiro levar uma palavra do ano para levantar o irmão e trazer de volta para a igreja. O irmão estava caído por causa de fofoca. Né? Aí quando ele chega lá, o irmão recebe, já caído, já desde a caverna, né? Só Deus contempla. Aí o que foi? Disse assim: olha, o senhor não sabe nada, falar isso e isso do senhor. Pô, ele acabou de matar. Se já não vinha, agora que não vem mais. Está entendendo? Então nós não estamos aqui para matar, nós estamos aqui para dar vida. Certo? A Bíblia diz que o Senhor, Ele não pisará a cana trilhada. Já está quebrada. Como Ele vai pisar? E Ele não apagará o pavio que fumega. Lá em Isaías. Quer dizer, está fumegando, está saindo uma fumacinha ainda, né? Aí o Senhor não vai apagar aquela fumaça. Ele vai soprar para que haja fogo. Já tem gente não que apaga o fogo da pessoa. A pessoa está bem fraquinho, já está quase caindo já. Aí chega outro que ele dá a mão para fortalecer e vai. É mesmo, esse povo dá para cair. Entendeu? Aí vai matar. Ei, esquece que ó, Deus está vendo tudo. É verdade. E que o nosso caminho é para cima. E que lá em cima não se chega de todo jeito. Tem que ser santo. Tem que ser humilde. Tem que ser bondoso, amado. Então vamos lá. Vamos ver se dá tempo ainda. Humilde. Mansidão. Ressalva da peça aí. Longanimidade. Tem que ser longânimo. O que é ser longânimo? É você ter um longo ânimo. A pessoa está ali há 2 anos se incomodando e você continua do mesmo jeito, não está nem aí. É verdade. E alguém, mas menino, como é que tu aguenta, hein? Longânimo. Você é longânimo, tá? Nós precisamos disso, de ser longânimo. A pessoa está ali, me massacrando, lhe pisando, e você lá, parece que não está acontecendo nada. Alguém diz assim, tu não está vendo não, é? Tu está, rapaz, se fosse comigo, já tem Eu digo, olha, uma das qualidades do servo do Senhor é ser longânimo e paciente. Se ele não tiver essa qualidade, ele não vai parar em canto nenhum, e muito menos no céu. Certo? Então, ser longânimo, seja longânimo. Certo? Recebe. Veste essa peça e aperta bem ela para que ela não caia. Tá? Ser longânimo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportando-vos uns aos outros. Você viu alguém dizer assim? Eu não suporto ela. Eu não suporto ele. Eu até entendo, irmão, que tem pessoas que eles humilham demais, pisam demais, detratam demais. E às vezes Deus permite, né, que a gente se afaste um pouco, que são pessoas que sentem prazer na impiedade, na iniquidade, tá? E aí Deus nos dá opções. Mas uma coisa é você ter opções e escolher Deus, continuar com Deus, onde quer que você esteja. E outra coisa é você ir para o mundo. Eu conheço pessoas que, irmão, eu estava assim, né, mas estava assim, estava lá, aí quando ficar com o pé dentro do fora, ninguém saiu. Eu digo, por que não entrou? Jesus. Por que não entrou? Tu estava com o pé dentro do fora, aí tu escolheu tirar o de dentro para fora? Bota o que está fora para dentro? Ou tu está pensando que o mundo, o pecado é vitamina para fortalecer? Estava fraco? Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Não, irmão, porque eu estava tão fraco, eu preferi sair. Desde quando o pecado é vitamina? Desde quando o pecado, ele fortalece, ele alimenta, ele segura, ele sustenta. O pecado mata, o salário do pecado é a morte. Entende? Ó, aí tem mais aqui, vamos lá. Aí ele faz assim, suportando-vos uns aos outros. Aí, é chata, né? É chata. Pensa na mulher chata. Mas eu te amo. Eu tenho que te amar. Mas você não está conseguindo amar. Porque ela é chata. É chata. Mas aí tem um segredo. Não está conseguindo não? O segredo é esse.
Senhor, eu não estou conseguindo. Ai, Senhor, me acorde, me ajuda. Eu quero amar. Me ajude a amar aquela pessoa. Aleluia. Por favor, eu te peço, eu preciso amar ela. Eu preciso amar ele. Por favor, me ajude. Aí Deus vai dar aí, vai dar graça para você. Está entendendo? Vai dar graça. Agora, se você não pedir, não vai ter. Porque a Bíblia diz, não é calar que se recebe, é pedir e o quê? Dá-se-vos-á. Tem que pedir. Pede. O que é que você não tem, que você precisa? Peça. O nosso defeito é porque muitas vezes a gente não ora, não fala com Deus. Deus quer falar com a gente, mas a gente não fala com Ele. É verdade. Então, precisamos nos disponibilizar para falar com Deus. Deus é uma pessoa, é um ser social. Ele quer se socializar com você. Então, dê lugar para Deus. Fale com Deus, converse com Ele, porque Ele quer te revelar alguns mistérios, alguns segredos. Ele quer te mostrar algumas coisas que você até agora ainda não viu. E para isso é necessário que você se submeta à vontade dEle. Glória a Deus, glória a Deus. Hã? E aí vem mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia. Eu não diga para mim não, viu? Mas tem alguém aqui que tem queixa contra outro, alguém que não está aqui? Não diga para mim não. Se tem, perdoe. Aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Se você não perdoar, você também não será perdoado. E se você não perdoar e não for perdoado por Deus, o que acontece? Você está em pecado. Se morrer, vai para o inferno. E outra coisa, vai que não morreu, mas não vai receber nada da parte de Deus. Vai estar com um espaço aberto para o diabo entrar e fazer saceio na sua vida, na vida da sua família, nas suas finanças, área conjugal, área da saúde. Ele vai ter espaço para trabalhar com liberdade. Isso por quê? Porque o crente está com ódio, está com raiva. E sem contar que tem aqueles que ceia e ainda vai para a ceia e ainda come dignamente do pão e é culpado da morte de Cristo, que é pior ainda. E aí? Vê que bomba! Deus me livre. Deus me livre. Se tem uma coisa que eu gasto tempo, é pedindo a Deus vitória contra mim mesmo. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, não completamente, mas pelo menos um pouquinho, né? Eu já me conheço. Então, sabendo de algumas coisas que eu já me conheço e outras que por eu não me conhecer 100% pode acontecer, eu já peço logo graça a Ele. Já peço para dominar logo a velha criatura, para que ela não se levante. Está entendendo? É perigoso. E o diabo sabe onde é que toca, pai, para cutucar em você. Ele sabe. Os pontinhos que a gente não gostava. Aí ele quer tocar lá. Tocando lá, aí o velho se levanta. Opa, estou aqui! Diz isso aqui para ele. Vai, mete a mão na cara dele. Vai, briga com ela, arranca o cabelo dela. Vai assim, o velho, vai assim. Velho homem. Aleluia, Jesus. Mas se você, resistir, dominar o velho homem, o Espírito Santo reina e o nome do Senhor é Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos adiantar, para terminar. E sobre tudo isto, revestivos de o quê? Caridade, que é amor. Se revestir de amor. Seja um amor. Seja um amor. Tem gente que aparentemente parece um amor, mas o seu interior é um porão, é um recipiente de ódio, de vingança, raiva, ira, está lá dentro, está intocado. E Deus, Ele não quer essa sujeira dentro da gente. Isso cheira mal nas narinas de Deus. Está entendendo? Isso fede. Quem que aguenta mau cheiro? Ninguém aguenta. Então, não seja um barril de imundícia para Deus. Seja um vaso de honra. Amém, Jesus. Está entendendo? E aí, diz mais interessante. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Ou seja, sem amor a gente não consegue ser perfeito.
certo? Então, caridade, porque é o vínculo da perfeição, tá? E a paz de Cristo, ou seja, você só vai ter paz interior, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações. Ou seja, quando você age dessa maneira, se revestindo de todas essas peças de roupa, tá? Tem mais peças ainda, muitas fora desse versículo aqui, mas essa é a que Deus reservou para vocês aqui hoje, que vieram aqui. É as peças que estão faltando em vocês. Glória a Deus. Então Ele vestiu vocês nessa noite, porque Ele está dizendo aqui, com amor, com caridade, com mansidão, com a paz, tá? Todas essas peças. E ele manda aqui assim, ó, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede o quê? Agradecidos. Sejam agradecidos. Agradece, em vez de reclamar. Tem gente que só faz reclamar, misericórdia. Eu e Demar não é só menina que só faz reclamar, não é demais. A menina reclama demais. Reclama disso, reclama daquilo, reclama disso, reclama porque a moto passa no buraco correndo, reclama porque passou a mão molhada no cabelo, reclama, não, é uma colega nossa. É eu. Você? Eu não falei o nome. Não, mas na cara já. Eu disse o nome. Então, temos que ser agradecidos. Sempre digo para meus filhos, olha, digo, agradece por tudo que você tem. Agradeça por que você tem, sabe por quê? Ei, Psyu, agradece, sabe por quê? Eu não tive o que vocês tiveram, o que vocês estão tendo. E muitos de nós aqui que já somos pais, não tivemos o que os nossos filhos têm. E muitas vezes nossos filhos, em vez de agradecer, reclamam. Já olhou? A maioria dos nossos filhos reclamam. Ele não sabe, ele não tem ideia do que a gente passou. E hoje eles são ricos. Analise direitinho a nossa casa como é. Ou a pessoa pode ter uma casa de plástico na beira da maré, mas tem lá uma TV de LED, tem uma máquina de lavar roupa, tem um som lá, um DVD, um liquidificador, tem Danone na geladeira. E morango, que era um sonho de consumo, hoje já vem por aí, já está na geladeira já. Não está entendendo? Tem de tudo, olha, a gente não tem do que reclamar. E muitas vezes eu vejo assim, filhos reclamando. Eu estava na feira, aí eu vi, aí passou a mãe comprando isso, e o filho estava. E a mãe dessa, pega meu filho, pega, tá pesada. É para ele comer o tá entendendo? Rapaz, tá pesado. Aí a outra passou. Eu não gosto de levar sacola. Ô irmão, a senhora não pode levar sacola, então tá. Deus vai tirar todas as sacolas da senhora, para a senhora levar mais sacola para cantinho, tá bom? Não é isso que eu quis dizer, não, porque é pesa. Cuidado, você está falando. Cuidado. Tem que vai fazer as compras reclamando também. Não fazer as compras alegre, irmão. Mas menino, você, Jesus me deu dinheiro para comprar. Eu vou comprar com alegria, seja lá o que for, o que eu comprar, eu vou voltar feliz. Vai voltar, mas aí eu digo assim, mas rapaz, eu te dei dinheiro, te dei livramento, te dei saúde, tu tá reclamando do quê? Infeliz. Tá entendendo? Uma coisa triste. Tipo de filho que incomoda o pai. Então, agradece. Não reclama não. Agradece. Amém. Hoje a gente vê filho de pobre, pessoas humildes fazer curso para ser doutor. Tá fácil ser doutor agora. A faculdade de 300, de 400, de 500, barato. Até amanhã do latim dá para pagar no final do mês. Então tá aí, filho de pobre sendo doutor, estudando para ser advogado e outras coisas, coisa que não podia antigamente. Hoje pode. Deus abrindo espaço para todo mundo crescer na vida. Agora, infelizmente, muitos estão crescendo, usufruindo de tudo que Deus está dando. Então, esquecendo de Deus. É verdade. Mas não esqueça de Deus, não. Esqueça não, porque Deus não precisa de nós, a gente é que precisa dele. Porque Ele sem a gente, Ele é Deus. Agora, a gente sem Ele, a gente é nada. Então, entenda. Necessariamente, Ele não precisa de mim e de você.
Tá bom? Se a gente der lugar, Ele vai nos usar. Ele vai contar com a gente. Amém. Certo? Amém. Mas se você não quiser, ele não perdeu nada. Ele vai sentir. Mas ele perdeu nada. Por quê? João disse que até das pedras Deus pode suscitar filhos para ele. Tá? Então, se você não quiser, ele levanta outro. Certo, pessoal? Amém. Então, ó, Jesus está voltando, tá bom? Vou ler o 15 todo aqui para que você grave. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações, e sedes o quê? O quê?